hoje tem conferido e eu vou falar do filme Um Pai para Lily, longa que está chegando agora aos cinemas brasileiros no dia 1º de maio com distribuição da Synapse Distribution. Esse filme é baseado na história da roteirista e diretora Tracy Lehman, ela que é responsável por esse filme. Ela conta uma história que aconteceu com ela. Entre aspas, o filme é inspirado pela história dela, mas não é baseado. Então, o ponto de partida é o que aconteceu com ela, mas tem toda uma ficção ali, uma romanceada em volta. Bom, o que aconteceu foi que ela tinha um relacionamento difícil com o pai, assim, no momento da vida dela, acabou ficando distante dele e procurou ele no Facebook, só que achou lá o nome dele, né, mandou lá um request, lá um pedido de amizade. Só que não era ele, era um cara com um homônimo, né? Tinha o mesmo nome dele e ela mandou mensagem e tal, ele começou a curtir coisa dela. No começo ela achava que era o pai e se sentiu super feliz, só que depois, conversando mais, descobriu que não era simplesmente um cara que estava sendo super generoso e começou a criar ali uma amizade. Ele não tinha nenhum interesse estranho, né, ou de segundas intenções com ela, era simplesmente um cara que foi gentil e acabou então conversando, conhecendo e mandava mensagem para ela de feliz aniversário, tipo, elogiava, era um cara super gente boa e ela acabou se apegando e isso virou um processo de cura para ela em relação ao relacionamento conturbado que tinha com o pai. Então esse é o ponto de partida da história e o resto aqui, como eu falei, nesse filme acaba sendo romanceado, mas é legal como às vezes um estranho pode causar aí um impacto positivo na sua vida, né? Ainda mais nessa era de redes sociais, que tudo acaba sendo perigoso também, né? A gente fica aí sujeito a conhecer pessoas que não são quem são, né? São fakes ou então golpes e tal, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no caso dela, acabou sendo uma coisa super positiva que mudou, né, a vida dela, que ajudou realmente, e ainda mais agora com o lançamento desse filme. Essa diretora Tracy foi estagiária de ninguém mais, ninguém menos que o Richard Linklater, responsável pela trilogia do Amanhecer, né, Pôr do Sol, Meia-Noite. Se você não conhece, vou deixar o card aqui em cima, eu já fiz um vídeo especial falando sobre ela. Eu adoro o Richard Linklater e ela é uma aprendiz dele. Ela foi estagiária na escola de cinema que ela estudou no Texas, lá em Austin, local que acontece anualmente o festival South by Southwest. E ano passado esse filme foi escolhido pelo grande júri como o vencedor, né, o premiado aí, o preferido deles. Aliás, esse filme ganhou 13 prêmios como escolha do público também nos festivais em 2024. No elenco, interpretando a versão da diretora, né, da Tracy, a gente tem a Lily Trevino, que é interpretada pela Barbie Ferreira, conhecida principalmente pela série Euphoria e também pelo filme Não, Não Olhe. Quem faz o pai dela é o French Stewart, conhecido mais por seus papéis de humor. Ele foi muito famoso na época do Third Rock from the Sun, né, uma sitcom mais antiga aí, dos anos 90. E quem faz o outro pai, né, o pai da internet, que aliás os dois pais chamam Bob Trevino, é o John Leguizamo, que tem uma carreira muito extensa já em Hollywood. Ele é muito conhecido, vou citar alguns filmes dele aqui: Romeu e Julieta, Era do Gelo, O Pagamento Final e mais recentemente ele estava naquele filme também, O Menu. A atuação de todos aqui tá, ó, muito boa. Me apeguei bastante à personagem Lily, o pai também, né, o pai biológico, putz, é inacreditável esse cara. Você vai assistir, você vai ficar assim, caramba, não é possível. E o pai falso ali, né, o amigo dela, que o John que faz, né, também é um personagem super bacana, tal. Então assim, aquele filme de 1h30, 1h40 que passa rapidinho. É uma comédia dramática, tá? Tem muitas partes engraçadas, tem sim o draminha, mas ele não é um tipo de filme sensacionalista, que quer arrancar a lágrima sua a qualquer custo. Não, tem uns 2 momentos ali que eu acho que são um pouco mais emocionantes, principalmente no final. Então mesmo as partes que são mais dramáticas não são assim exploradas de um modo gratuito, né? Só é colocado o que acontece e tal, e aí a gente que está investido com esses personagens acaba se emocionando. I've been doing some thinking, and I got some stuff that I wanted to share with you. Dad, is this an itemized list of all the expenses of being my father? Yeah. Dad, there's baby food on here. Do you know where you would be without me? We're over. I'm here to see a counselor. It's my first time. Why don't you give me your history in your own words, and we can go from there. Hello? Hey, Dad, it's me. Gotcha. Leave a message. Hi. Mailbox is full. If I'm not the same, is that okay? So I went searching for him. Dad? And I accidentally found another Bob Trevino. Bob Trevino likes your comment.
Logo no começo do filme a gente já percebe que a Lily é uma personagem que, apesar de ter traumas, ser um pouco triste, né, se sentir desconectada, ter sofrido uma vida de abuso emocional, ela é uma pessoa assim muito positiva, muito extrovertida, uma pessoa que quer acertar, sabe? Ela tem atitudes que às vezes ela se arrepende ou faz uma besteira, mas ela sempre tem um bom coração de tentar arrumar a situação que ela se meteu, de fazer as pazes com as pessoas, tal, né? Ela trabalha como cuidadora, tem uma amiga dela até que é cadeirante, que é uma amiga, mas que ela também não tem muita abertura ali de início. O Bob Trevino, que é o cara que ela conhece pela internet, é um cara que está mais focado nesse momento da vida dele no trabalho dele, né? Ele trabalha no ramo de construção. Então ele também está mais preocupado com o trabalho, não quer gastar muita grana, não está com uma vida social muito ativa, assim. Então também está num período ali, digamos, de uma certa instabilidade, carência, solidão, né? Então assim, tem um ponto em comum com a Lily também, até de repente por isso eles acabam criando laços mais fortes aí nessas conversas. Quando o Bob comenta com a mulher dele, que fez amizade na internet, né? Porque a mulher incentiva ele a sair e tudo mais. Ela tá do lado dele, ela é uma pessoa que, como eu falei, incentiva ele e tal, mas também tem uma certa distância. A gente percebe que tem uma certa distância e isso também é por causa de um trauma que o casal teve de uma coisa que aconteceu no passado. Só vou falar aqui o básico, não vou dar spoilers, né? Também para não estragar, não contar o filme inteiro. Então ele comenta com ela, fez amizade e tal, só que ele fala que foi com uma menina mais jovem, tudo. Ela, tipo, confia nele e tal, mas ela acha meio estranho ali a princípio. Aí ele fala, você fala pra fazer amizade e tal, não tem nada não, é só amizade mesmo que a gente tá fazendo e tal. Só que lógico que ela e ele também acabam ficando com o pé atrás. Será que não é um fake, né, um perfil falso e tal? Tem que ficar esperto. Então eles dão essa desconfiada ali num primeiro momento. Hi, are we related? Jeannie, I think I may have made a friend. Who? Some young woman on the internet. My name is Lily Trevino. I don't even know how she found me. He's funny. Look, she's screaming into the void. No one even likes her posts. Just don't give her any money. No começo, a Lily acaba se envolvendo, né? Ela coloca esse Bob da internet como um substituto para o pai dela. Isso não parece ser uma coisa muito saudável, né? Na cabeça dela, ela tá usando um pai fake ali, digamos. Então, isso pode ser um problema, mas nessa relação que eles vão criando, que eles vão aprendendo, né? Ela principalmente, sobre relações humanas, sobre quando você tem um problema, você não precisa fugir do problema, virar as costas, né? Quando a relação é real, quando existe mesmo uma amizade e tal, você conversa sobre aquilo, você supera aquilo, você chega num entendimento, num meio termo ali, né? Na verdade, se as duas pessoas estiverem dispostas, basta ter um pouco de calma, paciência, conversar sobre aquilo e pronto, passa por cima, já era, não tem problema. E ele também, apesar de parecer mais sensato, né, ser o mestre, ele, o professor nessa situação, também sofre, como eu falei, tem um trauma do passado, também está num período meio de solidão, então ela também tem um papel muito importante na vida dele. E ver ela na verdade a gente assiste, parece às vezes uma menininha assustada por causa das cicatrizes que ela carrega. Apesar dela ser crescida, a gente vê como ela tem medo e insegurança ao lidar com as situações da vida dela, mesmo tendo uma postura positiva com as outras pessoas, como eu falei. What are you doing meeting 50-year-olds on the internet? We're just friends. Bob, what is that? So you never wanted to be a dad? It's not that. I'm tired of you ruining my life. Dad! Get angry! Pick that back up and let it out. É um filme sobre cura, sobre estar cercado de pessoas que te elevam, que te ajudam, que estão ali para você. É sobre aprender a extravasar, a falar não para coisas que não te fazem bem. Então é isso, Um Pai para Lily chega aos cinemas, como eu falei agora no dia 1º de maio, imperdível, para mim com certeza já é um dos melhores do ano. Se você se interessou, me conta nos comentários, se você assistir, volta aqui depois para me falar o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo em breve. I befriended a stranger on the internet so that I could feel like I had like a family. Calm down and breathe. I do not need to breathe. What I need is a dad. We're all a bit broken. But you know what? You're gonna be fine. So I guess that brings us here. Oh my God. I'm sorry. No, it's gonna be okay. It's gonna be okay, okay?
okay?